Isso aí. Por quê? Porque apenas a minoria da imprensa bateu nesse cara. E aquele negócio, que eu falo isso, é chato, mas os jornalistas, normalmente, que mais se preocupam com jornalismo investigativo, eles estão localizados em veículos, entre aspas, menores. Você concorda? Por quê? Porque os grandes veículos, eles não fazem jornalismo. Eles fazem negócio. Mas é medo Não, é negócio, é grana. Não tem nada medo, não é dinheiro mesmo. Eles preferem dinheiro do que informação. Essa é a realidade. Então hoje você tem uma Folha de São Paulo, você tem uma Folha de São Paulo lá em cima, um Estadão aqui, mas também um Jornal Globo de vez em quando, que é das organizações Globo, mas que faz um trabalho legal, a CBN, que é da Globo, faz um trabalho legal do ponto de vista decente. Mas assim, o grosso não faz. Quer dizer, quando é que a Rede Globo, em um só programa dela de esportes, ela denunciou o Kia? Ela trouxe a público aquilo que era público, mas que havia saído apenas na revista Caros Amigos. Então você pega, por exemplo, a política do país, você pega a história do Renan Calheiros, no caso da amante dele, o governo Fernando Henrique viveu o mesmo problema em 8 anos de governo, e o único veículo que fez uma matéria sobre isso foi a revista Caros Amigos. Nem a Folha, a grande imprensa na época não informou que ele tinha um filho, uma jornalista da Rede Globo, que teve que ir embora do Brasil, ser correspondente lá em Barcelona para morar com o filho do Fernando Henrique. Ninguém na época discutiu que quem pagava essa despesa do filho do Fernando Henrique lá com a Miriam Dutra era o Fernando Henrique mesmo com um salário de 7 mil e pouco, ou se era algum banqueiro, alguma empreiteira, quer dizer, ninguém discutiu isso. Né? O Renan Bobão, quer dizer, não foi blindado e caiu, fez a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, então é difícil entender isso. Por que a grande imprensa é a questão do futebol que eu volto do caso do Globo Repórter? Por que ela não deu sequência? Porque se ela tivesse dado sequência, Marcelo, o Ricardo Teixeira estava preso. Porque, gente, se você pegar o vídeo, é estarrecedor aquele vídeo de 2001. Quantos jovens que estão aqui agora querendo conversar com a gente, que não tinham consciência para ver um Globo Repórter naquela época. Estavam com 14, 15 anos de idade. E quantos sujeitos mais velhos, de 30, 35, 40, que já esqueceram disso? Porque você sabe que um grande escândalo, ele às vezes é encoberto por outro. Claro. Então, quanta gente que já esqueceu esse escândalo do Ricardo Teixeira, tanto é que ele está aí. Ele não foi escolhido homem do ano, não sei por quem aí? Assim como você disse aqui no começo do nosso papo, o falecido Nabi, que a gente conheceu no México, até os seus últimos dias era vice-presidente da CBF. Da CBF. É isso? E ganhou a eleição também depois disso. Tudo. Quer dizer, então, Senhor Cajuru, tem muita gente querendo falar com você. Pedrita, Vitor, Elton. Olha, o Léo Palmeirense já tem mais de 3 mil pessoas aqui querendo falar com você. E nós vamos começar a puxar essas perguntas. Tiago MSN. Cajuru, boa tarde. Eu sou seu fã. Gostaria de saber quando veremos você de novo na TV. Segundo o Silvio Santos, na semana passada eu participei do programa dele lá, que ele vai estrear agora, dia 6 de janeiro, o Nada Além da Verdade. No finalzinho de janeiro, tipo 28 de janeiro, que é a última segunda-feira do mês, ou começo de fevereiro, ele quer me colocar igualzinho eu estou lá no interior. Ele até usou a seguinte frase para mim, o Silvio. Ele falou, Juru, se o seu programa lá está sendo esse sucesso todo, vai ser aqui também. Eu falei, Silvio, você me desculpe, mas aqui também, quando eu saí nacionalmente, eu saí com o programa dando 17 de pico e 12 de média, depois que o Brasil perdeu da França. Que nós xingamos todo mundo, estávamos o Sócrates, o Nazi e eu, né, xingamos o Zagallo, oferecemos o livro do Parreira para ver quem que queria, e a única pessoa que se interessou foi o sobrinho do Zagallo. Cajuru, tem uma coisa, você está dando uma informação aqui que eu acho que ninguém tinha. Não, ninguém. Você vai voltar ao SBT, segundo o Silvio Santos disse, no início de janeiro. Não, no fim de janeiro ou começo de fevereiro. E você um programa diário. Você participou de um programa agora com ele. Nada Além da Verdade. Nada Além da Verdade, que ainda não foi ao ar. Não, vai no ar no dia 6 de janeiro. É um programa que tem 100 perguntas, um monte de fio na tua cabeça, no teu peito, no teu braço, no teu pulso. Que segundo o Silvio, realmente pelo que eu vi é uma coisa muito séria, é um aparelho americano que o FBI usa, tá? Um detector de mentira. De mentiras. E se você conseguir responder 100 perguntas sem mentir, você ganha um prêmio de 100 mil reais. E você mentiu alguma vez? Nenhuma 100? vez. Respondi a 100 e o Silvio ficou completamente maluco. Ele falou que não imaginava ver isso nunca. Agora, se eu vou ganhar ou não sei. Eu vou saber só dia 6 de janeiro. Mas que eu não menti, eu tenho certeza. Nós vamos saber disso. Até porque, para mim, quem mente também rouba. Agora, Cajuru, você me diz que o Silvio tá te colocando de volta em rede nacional, porque agora você está em rede... do interior, lá, regional. De São Paulo, regional. É porque ele ficou sabendo que o programa meu, no horário, ganha da Globo, lá. É o único horário que o SBT ganha.
Ganha da Globo nos 15 minutos. Ganha principalmente na faixa etária de 8 a 25 anos. Aí ganha com folga. No restante, nas outras faixas etárias, ganha com diferença de 1 ponto, 2 pontos. E por que você... A gente disputa com o Jornal Hoje Nacional. Por que você saiu do ar no SBT se você estava indo bem, então? Porque o Ricardo Valadares, Quem aquele pretenso jornalista, que trabalhou na Veja. Que o Ricardo Valadares, que era executivo. Era o diretor artístico. O Silvio estava na Alemanha. Inclusive, a convite do Ricardo Teixeira, ele foi assistir a Copa do Mundo. O Silvio estava lá na Alemanha. Então quer dizer que o Silvio também... Eu não sei. Eu não sei se o Ricardo Teixeira pediu a minha cabeça pro Silvio, isso eu não sei. Mas eu acho que não. O Silvio não é de dar a cabeça de jornalista. Tá. Eu nunca ouvi falar isso. Não, é que você ficou falando mal da Globo aqui, mas a gente tem que perceber que as outras emissoras também cedem claro. aos salamaleques. Não, todas. Eu não falei da Globo. Todas. E outra coisa, eu sou um cara que eu sei separar. A Globo tem suas virtudes, suas qualidades, faz novela como Hollywood, tem na história do Dr. Roberto Marinho algo que as pessoas precisam reconhecer. Esse cara foi um patrão, foi o único patrão que dava emprego para jornalista de esquerda naquela época feia da ditadura. Era o único cara que dava emprego para esses jornalistas. Esse cara foi o único patrão que respeitou funcionário em estado de saúde grave, nunca demitiu. A Globo tem uma história bonita, indiscutível. Agora, ela tem coisas que eu discuto, que é o jornalismo dela, que para mim não é jornalismo. Tá, o jornalismo esportivo, é negócio. Por que o Silvio... Mas a Record é muito pior do que a Globo, pelo amor de Deus. Até porque a Record para mim é do inferno. Ela não é daqui. Ela é do inferno para mim. Mas por quê? Por causa do pastor? Claro, aquilo ali é uma emissora do inferno. Se aquilo ali for coisa séria, eu sou inimigo de Deus. Aquilo não é possível. É uma emissora que vai descarrego, Pelo amor de Deus. Ô, Cajuru, me diz então, por que Silvio tirou você se você... Então, porque esse cara, Ricardo Valadares, foi lá informar pro Silvio que eu estava muito doente, que eu tinha perdido toda a visão e que eu não estava mais falando coisa com coisa. Coisa com coisa eu já nasci não falando. Né? O que é não falar coisa com coisa? É falar o que pensa? Então eu nunca falei. Então esse cara foi realmente um tremendo de um mau caráter, porque ele já era inimigo pessoal meu, desde que eu saí da Band, meu, do Datena e do Ratinho, ele não gostava da gente. Do Ratinho eu não sei porquê, de mim do Datena porque o Datena quis bater nele. Quando ele fez uma sacanagem comigo na Veja, quando eu saí da Band. Então esse cara, de forma pessoal, ele se vingou de mim. Primeiro ele foi covarde, eu contei isso pro Silvio agora, ele foi covarde comigo porque eu estava absolutamente sem condições de trabalhar em luz, porque eu estava perdendo a minha visão com descolamento de retina, e o médico, o Dr. Bertoni, que me operou, pediu que eu não fizesse programa de televisão. Por causa da luz. Por causa da luz. E eu então pedi à direção do SBT, ao Guilherme Stoliar, que eu fizesse o programa fora, em externa. Eu cheguei a fazer 2 vezes, com o Marcos e com o Rogério Ceni. Então eu fazia o programa todinho de externa com óculos escuro. E fazia uma entrevista como nós dois estamos aqui, cara a cara, em que eu mostrava mais o entrevistado. Então eu fiz isso 2 vezes porque meu olho estava vermelho, muito inchado, tinha uma bola de ping-pong no meu olho, e eu estava em tratamento rigoroso, com colírio toda hora. E ele, ao saber disso, ele peitou o Guilherme Stoliar e me obrigou a fazer programa do estúdio. E eu fiz mais 4 programas do estúdio sem a menor condição. Eu não estou dizendo que eu perdi a visão por causa dele nem por causa do SBT. Mas eu não podia, clinicamente, eu não podia fazer programa com iluminação. Entendeu? Aí ele pegou e informou isso pro Silvio e falou pro Silvio que tinha me tirado do ar. E ele me tirou do ar quando o programa tinha acabado de dar 17 pontos de pico e 12 de média, que foi esse programa depois do jogo do 7 pontos de pico e 12 de média, que foi esse programa depois do jogo do Brasil com a França. Que não foi por causa de mim que deu audiência, foi por causa da equipe, mas principalmente porque o Brasil tinha perdido. Se o Brasil tivesse ganho, todo mundo ia querer ver o Galvão Bueno. Claro. Puxar saco da seleção, falar que o Brasil é uma coisa de louco, o Brasil ganhou, o povo ama a seleção. Então, como o Brasil perdeu, eles falaram, vamos ver aquele maluco, o que ele vai falar. E aí eu falei aquilo que o povo queria falar. Eu xinguei o Deus e o mundo na seleção. Você já respondeu, o Felipe e várias outras pessoas que estavam perguntando onde você está agora, se você tem convite para trabalhar em emissora nacional. O Anjinho Azul quer saber o que você achou do Corinthians ter caído para a 2ª divisão. Eu achei ótimo. Eu torci, inclusive, para cair. Porque quando você faz um pacto com o diabo, você só pode colher isso aí. Então o Corinthians colheu o que ele plantou. Seria uma sacanagem o Corinthians continuar na 1ª divisão com tanta coisa errada, com aquele campeonato brasileiro ganho da forma que ganhou, o Internacional ter sido prejudicado como prejudicou. Aquele campeonato foi um campeonato ilegal, porque o dinheiro que o Corinthians tinha era um dinheiro sujo, era um dinheiro desleal na concorrência com os outros, entendeu? Então eu acho que o futebol brasileiro deveria passar por uma séria investigação sobre quem é quem põe dinheiro em cada clube, porque não é só o Corinthians, né? Não é só o Corinthians, é preciso deixar isso bem claro, porque é uma concorrência desleal, Marcelo. Não tem cabimento o Corinthians fazer bem ao Corinthians isso aí. Eu acho que sim, vai fazer bem. Eu acho que o Corinthians vai subir no ano que vem e vai fazer bem. Eu não estou dizendo que o Corinthians
tá hoje com uma diretoria extraordinária. A princípio, eu sou cético. Para mim, mudou só a coleira. Só a coleira. Para mim, o cachorro é o mesmo. Entendeu? Agora, eu quero pagar para ver porque esse cachorro vai ser mais vigiado. Todo mundo vai saber onde é que ele vai morder, onde é que ele vai comer, onde ele vai dormir. Depois de tudo que aconteceu. Exatamente. O Rafael te pergunta o seguinte, você já se arrependeu de alguma crítica a alguma personalidade? Todas que eu me arrependi, eu pedi desculpas no ar, né? Quais foram? O Ricardo Gomes, aquele treinador da seleção, naquele pré-olímpico, que a seleção perdeu a vaga para as Olimpíadas. Eu estava sistematicamente chamando o cara de burro, de uma forma muito agressiva. E eu pedi desculpas para ele o mesmo tempo que eu xinguei. Eu fiquei uma semana, todo dia na Band, na época, naquele Esporte Total que eu fazia na hora do almoço. Eu fiquei pedindo desculpa para ele. Eu já pedi desculpa várias vezes na minha vida, não tenho nenhum compromisso com erro, não. Quem mais se arrependeu? Já pedi desculpas em crítica para o Zico, para o Romário,